Eu vou até entender se você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, se você falar que a derrota de hoje foi azar do São Paulo. Ah, o São Paulo teve azar, tomou um gol ali que a bola desviou na barreira, jogou melhor que o Cruzeiro o tempo todo, apesar do Rafael ter feito boas defesas. Mas eu vou discordar de você. Se você acha que a derrota de hoje foi só azar, eu vou discordar de você e vou explicar os meus motivos pelos quais eu vou discordar de você. Quer ver? Olha só. Desfalques do time do São Paulo no jogo de hoje. Olha essa lista. Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Alisson, Marcos Antônio, Arboleda, todos por lesão. Enzo Dias, suspenso. 10 desfalques. Desfalques do Cruzeiro, Janderson e Fagner. 10 desfalques contra 2 desfalques. O São Paulo precisando empatar o jogo, o Crespo tem o Tapia e o Dineno para colocar, para tentar virar o jogo. Essas duas contratações desse presidente aí, desse colegiado que discute as contratações do São Paulo. O Lucas fez um procedimento hoje no joelho e postou, todo feliz, que o joelho dele tá zerado. Se tá zerado, eu queria saber por que ele não tá jogando. Por que ele fez 17 jogos só em 2025. Machucou, voltou, recuperou, machucou. Um desses jogadores, o Alisson, ele tá com problema no quadril, eu não sei há quanto tempo e ninguém fala nada e não volta. O Arboleda também, teve uma lesão de coxa aí, também não sei quanto tempo e também não volta, não sabe quando volta. O Wendel, que jogou hoje, ele teve 2 jogos no ano, 2 jogos. O São Paulo teve férias lá quando foi passear com o Pateta na Disney, porque mal treinou, mal fez pré-temporada, pelo planejamento péssimo. Talvez esse erro, desse planejamento porco que essa diretoria faz, tenha prejudicado o preparo físico dos jogadores. O São Paulo teve férias depois que foi eliminado do Paulista e teve férias durante todo o Mundial. O Wendel fez 2 jogos e teve lesão muscular. Ficou um tempão parado, voltou hoje. E o Marcos Antônio teve uma lesão na coxa pela segunda vez. É a segunda vez que o Marcos Antônio tem lesão na mesma coxa. Então é azar? Você acha que é azar? O São Paulo hoje com 10 desfalques, você acha que é azar? Perdeu por azar. Há quanto tempo, eu queria saber, você que tá aqui, que acompanha o canal aqui há mais tempo, eu queria saber se você lembra. Há quanto tempo a gente fala neste espaço aqui que a gente tem na internet? Eu digo a gente, eu e você, não sou eu só que falo. Eu e você, a gente fala o quanto esse departamento médico do São Paulo é um problema na estrutura desse clube. Há quanto tempo a gente fala? Há quanto tempo a gente questiona a preparação física do São Paulo, com esses profissionais, essa comissão permanente do São Paulo? Há quanto tempo a gente questiona isso? O São Paulo tem uma equipe de excelência médica. São 7 pessoas. Tem gente que nem médico que está nesse departamento de excelência médica. O cargo de... O que determina que esse cara esteja nessa comissão é porque ele é amigo do presidente. Até quando a gente vai aguentar, até quando a gente vai ter 10 jogadores lesionados, sendo que 3 deles por lesão de ligamento? Você já viu na sua vida um clube ter 3 jogadores lesionados com lesão de ligamento? Que a gente questionou aqui, não pode ter a ver com a preparação física da musculatura desses jogadores, a musculatura do joelho desses jogadores? Eu não vou falar nem da questão da dívida que só aumenta, do transfer ban dessa semana, da vergonha, da humilhação do transfer ban. Porque o transfer ban, que a gente falou aqui, que compromete, não só envergonha, mas compromete. Por que você acha que o jogador do Remo não quer vir para o São Paulo? Porque não paga a prestação do Bobadilha. O time do Japão não quer emprestar o tal do Marcelo Rian, porque o São Paulo não paga ninguém. Porque tem uma diretoria que a gente sabe como é. Você sabia, voltando a falar do departamento médico, o Dr. Sanches, que tem os seus méritos, foi muito importante no São Paulo durante mais de 30 anos, ele acompanhou o time do São Paulo na beira do gramado, e ele continua sendo médico do São Paulo, ele é um dos 3 médicos, que eu apelidei carinhosamente de Dr. Gelol, porque eu acho que ele tem, veja bem, ele tem muitos méritos, ele é um grande profissional. Só que pra mim, na minha maneira de ver, há muitos anos ele tá ultrapassado. Porque ele, um profissional que tá todos os dias na beira do campo, ele não tem tempo de se atualizar, ainda mais na medicina. Ele continua lá, ele continua respondendo como sendo um dos médicos do São Paulo. Não é nada pessoal contra ele deve ser uma ótima pessoa, é um grande profissional, repito, é um grande profissional.
Só que continua lá. Você acha que é à toa o São Paulo continuar com tanto problema de jogador lesionado, com tanto problema de lesão muscular, com jogadores com lesão de ligamento cruzado? Você acha que é coincidência mesmo? Você acha que é só azar? Você acha que no Brasil todo, dos 20 times da Série A, o São Paulo é o mais azarado há mais de 5 anos? Não é, gente, não é. Isso é incompetência, isso é falta de gestão, é falta de profissionais, é falta de gente gabaritada nas funções. Tanto para dirigir o clube, para ser presidente do clube, para ser diretor de futebol, para fazer parte do tal do colegiado, para fazer parte tal do núcleo de excelência, comitê de excelência médica do São Paulo. Esses caras se explicam? Não, eles não se explicam, ninguém deles fala. O único que falou foi um médico particular do Lucas, que é consultor do São Paulo, não é médico do São Paulo, ele é consultor. Ele emitiu uma nota, quando o Lucas teve um desses milhões de problemas do Lucas, ele emitiu uma nota, e na nota tá lá, Dr. Moisés Cohen, consultor do São Paulo. Porque os médicos do São Paulo são omissos, assim como a diretoria é omissa, assim como o presidente é omisso, esses caras não aparecem. Então, a gente vai seguir com as mesmas dificuldades. A gente vai seguir devendo, a gente vai seguir sem pagar ninguém, porque os caras não pagam ninguém, a gente vai seguir sem contratar, e a gente vai seguir com o jogador lesionado. É isso. E mesmo assim, gente, agora vamos falar do campo, do fator campo. Eu acho que o São Paulo fez o melhor primeiro tempo do ano. Eu acho que fez hoje. O melhor primeiro tempo do ano. No segundo tempo também estava dominando o jogo, mas depois que tomou o gol se perdeu. O Cruzeiro criou grande chance, o Rafael fez grandes defesas. Mas fez o melhor primeiro tempo do ano, com 10 desfalques. Mais uma vez provando que não era que o Zubeldia era ruim mesmo, era fraco. Porque o Crespo tem mais desfalque que o Zubeldia ainda. E o São Paulo, mesmo com tantos desfalques, com tanta incompetência lá dentro, trouxe um treinador que estava desempregado e não era a primeira opção dessa diretoria. Eu vou lembrar vocês de novo. A primeira opção dessa diretoria era o Fernando Diniz, para ficar no lugar do Zubeldia. Vocês lembram disso? Que o Belmonte queria, Casares queria, o Fernando Diniz, não era o Crespo. O Crespo ficou desempregado. E aí os caras, como não tinham mais como segurar o Zubeldia, chamaram o Crespo. E o Crespo deu uma outra cara para esse time aí. Hoje a gente viu o São Paulo no primeiro tempo, um time poucas vezes tão organizado como eu vi. Claro, com alguns jogadores limitados, que a gente sabe que não vão render mais do que isso, como é o caso do Patrick, que a gente já discutiu aqui. Ele não vai jogar melhor do que isso, ele joga na capacidade máxima dele. Para você serve como lateral do São Paulo? Para mim não serve para ser lateral do Paulista de Jundiaí aqui. Mas é o que tem, porque o senhorzinho que contrataram jogou 2 jogos e se machucou, que é o Wendel. E hoje entrou de calça jeans molhada. Mais uma contratação brilhante dessa diretoria. Lembrando que eles deram Moreira de graça e o William Gomes praticamente de graça. Vou pedir para você deixar o seu like já, para você se inscrever no canal. Os presentes estão aqui. Quando a gente chegar a 556 mil inscritos no Barolo Vídeos ou 176 mil inscritos no Barolo Jogos, eu escolho um amigo de presente para presentear com os presentes. Tem também o Pix, se você puder ajudar, tudo é revertido em benefício do canal. Quero mandar um abraço especial pro Denis Henrique de Oliveira, pro Danilo Quintanilha, Marcelo Barros de Souza e o Davi Barreto Pereira, que mandaram Pix. Lembrando que se você quiser fazer um apoio mensal, tem o nosso apoio-se também, está na descrição do vídeo. Agradeço demais a ajuda dos amigos que estão aqui com a gente, sempre prestigiando, e se puder dar uma força com a quantia que puder, ajuda muito, porque tudo é revertido para o canal, para a gente produzir mais conteúdo para você. Hoje, para mim, eu vou, dentro de campo, gente, para o jogo, eu acho que foi uma derrota normal, para o vice-líder do campeonato, não é nada estapafúrdio perder para o Cruzeiro lá. Da maneira que perdeu, deixa a gente muito irritado, muito chateado, porque o São Paulo merecia a sorte melhor desse jogo. Merecia ter saído pelo menos com empate, eu acho, porque jogou mais que o Cruzeiro, Durante 80% do jogo, o São Paulo jogou mais do que o Cruzeiro e saiu com a derrota. Dentro de campo, porque eu não quero tirar o foco da incompetência dessa diretoria, da incompetência desse presidente e dessa diretoria. Por isso que dentro de campo eu quero falar dos aspectos positivos do time, e é claro que a gente não pode deixar de falar dos negativos. Só que eu acho que os positivos foram muito mais importantes, muito maiores, me chamaram muito mais a atenção do que os negativos. Porque os negativos, a gente já está acostumado. Você vai concordar comigo, a gente já está acostumado. Os positivos, para mim, o principal deles
foi como o Crespo conseguiu fazer com que o Rodriguinho tivesse uma sequência de jogos e principalmente uma sequência boa de jogos. Até hoje, até a chegada do Crespo, o ano que o Rodriguinho mais jogou foi 2023. Sabe quantos jogos ele fez? 14 jogos. Esse ano ele já fez mais jogos do que em 2023 inteiro, que foi a temporada que ele mais jogou. E ele tava aí. Eu pergunto pra você, o Rodriguinho, nesses poucos jogos que você viu, que a gente viu ele fazer, não fez muito mais que o saudoso Oscar, que também tá aí, né? Nunca jogou nada, fez um segundo tempo mais ou menos contra o Corinthians, e tá aí. E não sabe também quando vai voltar, com vértebra, mas também já teve lesão muscular, já teve lesão de não sei o quê, já teve caspa, já teve tudo. E o Rodriguinho não tá jogando muito mais que ele? Não jogou muito mais que ele? Com a personalidade, com... E quanto ganha o Rodriguinho comparado ao saudoso Oscar? Parabéns, essa diretoria. Eu quero frisar bem, que a gente não pode esquecer de quem é a culpa de tudo isso que a gente passa, de todo o sofrimento que a gente vive. São desses caras que estão aí há 15 anos, é o mesmo grupo que está aí há 15 anos. Para mim, hoje, o Rafael fez uma grande defesa. Agora, calma você, que adora ser tchutchuca de boleiro, calma. O São Paulo perdeu. Vamos pensar no São Paulo primeiro. O São Paulo perdeu, ele jogou muito bem. Eu acho que ele não teve culpa no gol de falta. Eu vi algumas pessoas dizendo em rede social que ele falhou no gol de falta, que a bola foi em cima dele, mas acho que não teve culpa no gol. Foi um dos melhores em campo, mas o São Paulo perdeu. Então, vamos pensar primeiro no São Paulo, depois você fica venerando o boleiro. É a minoria que vem aqui que venera boleiro, mas é depois dos jogos eles vêm aqui. Mas a defesa teve uma partida sólida, eu acho que teve uma partida sólida. Eu acho que a gente teve no Cedric uma partida razoável, o trio de zaga foi bem, o Bobadilha um pouco mais discreto. A gente vai falar das notas de cada um. E os pontos negativos, que pra mim, no contexto geral, foram poucos. O Patrick, pra mim, né, eu continuo com aquela dica do intercâmbio, pra ele fazer intercâmbio, né, estudar, vai pro Canadá, porque futebol realmente não é a praia dele. Quer dizer, eu falo isso brincando, gente, mas é aquilo que eu falei, é isso aí que ele joga. E pra mim, o que ele jogou hoje não pode ser jogador de futebol profissional. Do São Paulo, não. Pode jogar no Paulista, aqui de Jundiaí, pode jogar num time menor, mas no São Paulo, não. E a gente teve, mais uma vez, o seu Luciano atrapalhando o time, prejudicando o time. Será que vai ter bandeirão pra ele? Luciano prejudica o time de novo? Sabe por que ele prejudica o time? Porque ele tomou mais um cartão amarelo estúpido, mais um cartão amarelo imbecil, mais um cartão amarelo burro. E aí, ele não só prejudica o time no próximo jogo, porque ele tá suspenso contra o Botafogo, ele prejudica o time no jogo de hoje. Ele prejudicou no jogo de hoje. Sabe por que ele prejudica no jogo de hoje? Ele muda a postura depois que ele toma o cartão amarelo, porque ele é obrigado a mudar a postura. Ele não pode fazer marcação alta, ele não pode dar uma chegada mais forte no jogador, ele não pode fazer nada. Ele tem que assistir o jogo, como de fato ele assistiu. Depois que ele tomou o cartão amarelo, ele assistiu o jogo. E eu fico me perguntando se esse clube tivesse comando, se esse jogador tomaria esse cartão amarelo. O milésimo que ele toma sendo um imbecil, fazendo uma burrice. Será que ele tomaria mais esse cartão amarelo se o clube tivesse comando? Vocês devem ter visto nas redes sociais aí um trecho de um programa de televisão aí que ele fala, né? Que o Rafinha fala o piti que ele deu na Copa do Brasil quando o Dorival colocou ele no banco de reservas, que tiveram que acalmar o ídolo Luciano para ele não avacalhar com o esquema do time na Copa do Brasil. E aliás, vocês devem ter visto no mesmo programa esse mesmo Luciano falando do Reinaldo, que muitos veneram até hoje, tem muita viúva o Reinaldo aí. E a gente sempre falou o quão prejudicial era o Reinaldo pro grupo. E aí vocês viram o Luciano falando que ele botava pilha, que ele botou pilha no Luciano contra o Caleri. É isso aí. Mas tem gente que endeusa esse jogador. Teve um cara que comentou num dos posts aqui, falando, pelo menos ele batia bem pênalti. O São Paulo não teria perdido os pênaltis que perdeu. É isso. A pessoa não consegue entender o quanto ele prejudicou muito mais o time do que ajudou a bater no pênalti. Mas isso não vem ao caso hoje. Eu só queria falar isso do Luciano. Só queria falar a respeito do Luciano. Que ele prejudicou não só para o próximo jogo, com 10 lesionados, como também prejudicou no jogo de hoje. É isso. E não vai acontecer nada. No próximo jogo que ele voltar, ele vai tomar cartão amarelo de novo. É um jogador decisivo, é um jogador importante. Não é meu ídolo, não é. Se ele é seu ídolo, respeito. O ídolo é muito particular, não é meu ídolo. Falta muito para ser ídolo, muito para ser meu ídolo. Para mim falta muito, mas tem gente que acha ídolo.
Mais uma vez ele prejudicou o time. Vamos falar rapidinho do jogo, porque eu tô falando praticamente as notas dos jogadores, mas o jogo foi isso, gente. O São Paulo dominou boa parte do jogo, 80% do jogo, mesmo que o Cássio tenha sido pouco exigido, mas o São Paulo teve o controle do jogo e tomou um gol numa bola parada, no lance que foi falta realmente do Bobadilha, uma mão ali, que a bola desvia na cabeça do Alan Franco e entra, e depois o Cruzeiro criou oportunidades, porque o São Paulo teve que se abrir, e não tem banco, só tem moleque no banco, porque não tem uma diretoria competente que consiga administrar elenco, e faz um péssimo planejamento, e mesmo assim quase conseguiu o empate no fim. Não é o fim do mundo essa derrota, como eu falei no começo do vídeo, não é o fim do mundo, é uma derrota até certo ponto natural. O Cruzeiro é o segundo melhor mandante, só perde para o Flamengo, é o vice-líder do campeonato, tem um time fortíssimo, mas hoje não merecia ganhar. Hoje o empate, para mim o empate era o resultado mais justo por tudo que aconteceu, pelo domínio do São Paulo e pelas chances criadas pelo Cruzeiro. Vamos lá para as notas de cada um. O Rafael, o melhor em campo, mas o São Paulo perdeu. Então, nota 8 para o Rafael, nota 9 para o Rafael, mas o São Paulo perdeu, então, infelizmente, fez grandes defesas, mas o São Paulo perdeu. O Cedric fez um jogo razoável, nota 6. Aí o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino, tirando uma bola aérea lá, uma cabeçada que o Rafael defendeu, tirando essa bola, eles ganharam praticamente todos os lances, então nota 6,5 para cada um. O Patrick, que tomou cartão amarelo injustamente, porque ele nem fez a falta. Aliás, como é ruim esse Daronco, não? Eu queria entender por que esse Daronco é tão paparicado, é tão... Não, jogo grande é pro Daronco. Horroroso, juiz horroroso, só tem tamanho. Juiz horroroso, enxerga mal, um juiz que enxerga mal, não tem controle do jogo. Mas falando do Patrick, tomou um cartão amarelo injusto, mas é aquilo, gente. O Patrick é isso aí, não é nada pessoal contra ele, não. Parece ser um menino bom até, mas pra ser lateral do São Paulo não dá. É um jogador fraquíssimo, ele é fraquíssimo. E outra coisa, já aproveitando, eu vou dar a nota dele e do Ferreirinha, 0 pros dois. Mas eu queria entender, juro, é uma coisa que me revolta bastante. Um jogador de futebol profissional não ter 20% de qualidade na perna que não é boa. Claro, eu não tô falando porque todo mundo tem que ser um Neymar, que é habilidoso com as duas pernas, que finaliza com as duas pernas. Teve um lance no primeiro tempo, você vai lembrar, um contra-ataque que o São Paulo puxa, a bola sobra no pé esquerdo, na esquerda pro Ferreirinha, do mesmo jeito que o Gabigol chutou aquela bola que o Rafael defendeu, sobra pro Ferreirinha. Ele, como não tem pé esquerdo, ele vira o corpo, a trave tá aqui, ele vira o corpo e vem todo torto, levando a bola com o pé direito porque não tem pé esquerdo. E toca pra trás pro Patrick, que não tem pé direito. E o Patrick manda a bola fora do estádio. Eu não consigo entender um jogador de futebol profissional, uma das classes trabalhadoras mais privilegiadas do universo, não ter capacidade de usar 10% do pé que não é considerado bom. Pra mim, jogador de futebol que joga nesse nível de Série A do Campeonato Brasileiro, não tem nem que ter pé ruim. Tem que ter um pé ruim, 80%. Mas a gente tá pedindo demais. Por isso que o Brasil não ganha a Copa do Mundo há 30 anos. Mas minimamente, para saber finalizar pelo menos uma bola com o pé que não é bom. A gente teve um exemplo hoje de 2 jogadores. Eu não vou falar de Luciano, de tantos outros que também não têm essa capacidade. Mas hoje eu fiquei indignado. E outra coisa, já falando do Ferreirinha, é impressionante a quantidade de erros que esse menino comete. É impressionante a qualidade de erros. Ele erra... Das jogadas que ele tenta, ele erra 95% das jogadas. 95% das jogadas ele erra. É incrível o poder de decisão, vamos dizer, precipitado que tem esse jogador. Então, Patrick e Ferreirinha, 0. E o Luciano também, nota 0. Quem mais? O Pablo Maia fez uma partida razoável, nota 5. Bobadilha também, discreto, tomou a cartão amarelo, também está suspenso. Mais um suspenso. Nota 4 para o Bobadilha. O Rodriguinho, pra mim, é o melhor em campo. Pra mim, o melhor em campo do São Paulo. Cada vez eu fico mais feliz de ver o Rodriguinho jogar. Hoje ele tocou a bola com mais rapidez nas articulações. Ele deu as arrancadas, mas tocou a bola com mais rapidez. Então eu gosto quando ele faz isso. Participou do jogo, chamou a responsabilidade, finalizou, jogou com muita personalidade. Nota 8, nota 9 pro Rodriguinho. Aí os caras que entraram, gente, o Dinene e o Tapia são as estrelas do blogueirinho, as estrelas que o blogueirinho trouxe. O Wendel também... É uma estrela que eu tô esperando, até o terceiro jogo dele no ano, tô esperando. E o Henrique Carmo, pra mim, tem que ter mais oportunidades. Esse menino, toda vez que ele entra, ele faz uma fumaça. Hoje ele mal teve tempo de pegar na bola, mas ele fez jogadas, as jogadas mais importantes que saíram desses jogadores que entraram foi dele.
E o Crespo, gente, o Crespo tá fazendo milagre. Esse sim tá fazendo milagre com esse elenco todo estrupiado aí e com jogadores extremamente limitados, com alguns jogadores que nem condição de ser jogador profissional tem. Mas o Crespo tá fazendo milagre com esses caras aí. Eu só gostaria que ele desse mais chances para os meninos da base, pro Luca, pro próprio Henrique Carmo, para ver se dando chance para esses meninos, esses incompetentes do colegiado do inferno, se eles parem de contratar cabeça de bagre e economizem o dinheiro do São Paulo que nem existe para não sofrer transfer ban e dar oportunidade para esses meninos da base jogarem. Meus amigos, olha só, vou pedir para você comentar, fazer seu comentário, comenta sobre tudo isso aí, queria muito que você falasse sobre as lesões, sobre os problemas de departamento médico, departamento físico do São Paulo, que você falasse de Oscar, que você falasse de Lucas, que você falasse de diretoria, que você falasse do que você quiser, deixe seu comentário, que amanhã a gente faz o Comentando Comentários, vê como é que foi a coletiva do Crespo, e amanhã tem QG Tricolor também, tá bom, meus amigos? Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua parceria, peço para você deixar o seu like, lembrando que somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros estão aqui, primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro e sempre se diverte com apostas esportivas, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.